Decisões, como você as toma. Um grande olá a todos, e hoje a gente está aqui então para fazer uma ponte entre o nosso último vídeo, que foi de dissonância cognitiva, ao nosso processo de tomada de decisões. Tá? Para quem não viu o vídeo de dissonância cognitiva, eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem, porque ele é muito importante para a gente entender essa consistência que a gente busca dentro das nossas cognições. Tá? E ativem o sininho se quiserem receber os próximos vídeos então dessa série. E a gente vai ver então algumas técnicas de persuasão como exemplo, porque a persuasão ela vai afetar então o nosso processo de tomada de decisão, certo? Então, vamos começar a ver com a questão da irrevocabilidade, tá? O que é a irrevocabilidade? Então, é a impossibilidade de desfazer algo, tá? Ou seja, quando algo já foi feito, não tem como desfazer. Isso vai influenciar bastante o nosso processo de decisão, porque ele sempre vai aumentar a dissonância cognitiva. Tá? Então lembrem que a dissonância cognitiva é quando tem uma inconsistência entre duas cognições. Isso causa um estado, então, desconfortável na nossa mente, que faz a gente querer mudar uma das cognições ou adicionar cognições para que a gente, então, acabe com essa inconsistência. Tá? Então, por que a irrevocabilidade ela vai aumentar a dissonância cognitiva? Vamos ver, então, aqui o exemplo do Daniel Gilbert, tá? Que ele fez um estudo no qual os estudantes tinham que tirar duas fotos e escolher elas. Então ele dividiu em dois grupos, um que tinha que fazer uma escolha final e outro que poderia mudar então as fotos selecionadas dentro de 5 dias. E aí depois ele pediu então para as pessoas darem uma classificação do quanto que eles gostaram dessas fotos. E então, qual grupo vocês acham que vai ter gostado mais das suas fotos? Bom, foi o grupo 1, então o grupo da escolha final. Por quê? Porque como eles não tinham a possibilidade de mudar, ou seja, era uma escolha irrevocável, então eles se convenceram de que eles gostavam mais da foto, entendeu? Para acabar com esse estado de dissonância cognitiva. E a gente vê também a irrevocabilidade no próprio comportamento, né? Então, quando a gente tem duas cognições e uma é dependente de um comportamento que a gente fez, como por exemplo, eu usei no outro vídeo, comer carne, bom, uma vez que tu comeu carne, tu não pode descomer a carne, certo? Então ali já está com a escolha irrevocável. E isso vai causar, então, um estado de dissonância cognitiva maior, porque tu não pode desfazer uma das cognições, entenderam? Tu não vai poder desfazer esse comportamento. Então, a tua única oportunidade para acabar com o estado de dissonância cognitiva vai ser mudar, então, as tuas atitudes mentais. Vai ser mudar, então, realmente a outra cognição, que seria o que é possível de se mudar, tá? Então, vamos começar a ver com um exemplo da técnica de lowballing, tá? Então, a técnica de lowballing, ela é uma técnica usada em vendas, tá? Para engajar alguém e assim conseguir um negócio melhor. Então lembrem que a gente está vendo essa perspectiva da busca pela consistência, certo? Então aqui o exemplo seria a venda de carros, tá? Então, digamos que o cliente chega numa concessionária e está disposto a pagar 20 mil reais por um carro, tá? Aí, então o vendedor vai dizer que ele tem o carro por 19.700, ou seja, menos do que os 20 mil, certo? Aí, então, o cliente vai ficar muito feliz, vai pegar ali o talão de cheques, já vai escrever um cheque, e aí, então, o vendedor ele volta e ele vai dizer o seguinte, olha, conversei com o meu gerente e, na verdade, teve um erro de cálculo, ele pegou, e o carro vai sair, então, por 20.100 reais, tá? O que vai acontecer? Então, o mecanismo esse de escolher o carro, ele claramente é reversível, né? Então não tem essa questão da irrevocabilidade. Mas existe um certo compromisso criado, como por exemplo, escrever o cheque. Então nessa questão, o cliente ele vai provavelmente comprar o carro, tá? Porque isso cria não só um senso de comprometimento, mas também uma antecipação do desejo, né, de ter o carro. Então o cliente ele já está a fim de pegar as chaves e sair de lá dirigindo, né? E só que para que isso funcione, então tem que ser um preço que não seja muito mais alto que o preço do mercado, tá? Mas isso é para vocês verem, então a gente é influenciado, as nossas decisões, elas são tomadas em parte por esse senso de compromisso para formar uma consistência, tá? Então vamos ver aqui essa questão da decisão da imoralidade, tá? Então, o processo que geralmente as pessoas fazem, e não só nas questões imorais, mas também em muitas questões, por exemplo, de passar política pública, se vocês pararem para pensar, eu não quero dar exemplos aqui para não arranjar problema, mas se vocês pararem para pensar um pouco, eu acho que vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo dizer, tá? Então o processo que se faz para convencer uma pessoa é esse processo de entrapment, tá? Que seria então, eu não achei uma tradução perfeita, mas seria um apresamento, entalamento ou uma armadilha, tá? Então seria então o processo
o indivíduo ele faz uma pequena decisão, tá? Muitas vezes impulsiva, e se encontra em um lugar muito longe dos seus objetivos originais. Por exemplo, nessa pesquisa aqui, o cara ele fala então, eles chegam nas casas e eles dizem o seguinte: vocês podem botar aqui pra gente, a gente está numa campanha para diminuir os acidentes de tráfego, então eu gostaria que vocês botassem aqui um cartaz, que era bem feio, dizendo dirija com cuidado, tá? Então 17% apenas das pessoas naquele bairro aceitaram botar o cartaz de primeira. Aí eles foram em outras casas e fizeram o seguinte, pediram para assinar uma petição e depois para botar o cartaz. E 55% aceitou. Ou seja, com esse pequeno, simples passo de comprometimento, triplicou o índice de pessoas que então aceitaram botar esse placar na frente da sua casa, esse cartaz, né? Então isso é para vocês verem o poder desse tipo de coisa, né? E como as nossas decisões, elas são influenciadas por coisas tão pequenas, né? E então qual é a técnica por trás disso? Bom, a técnica por trás disso, e como eu falei, essa é a técnica usada sempre que tu quer passar uma política pública, sempre que tu quer fazer uma remodelação na sociedade de alguma forma, tu vai passar por isso, tá? Por essa técnica aqui. A gente nunca vai ver um processo de remodelar a sociedade, uma coisa nova que apareceu na sociedade, tá? Então coisas que a gente não conhecia, por exemplo, há 50, 60 anos atrás e que hoje são muito normais, a gente nunca vai ver elas introduzidas sem esta técnica, tá? Ela é de extrema importância. Que é a técnica, então, de pedir pequenos favores para depois pedir favores maiores. E quando eu digo favores, eu estou falando favores num senso mais aberto, tá? Não é realmente favores, mas às vezes são pedidos ou obrigações até, tá? Então, olhem só esse exemplo. Digamos que o governo ele quer te taxar 50% do teu imposto de renda, tá? Mas, na verdade, no teu país, o imposto de renda ele é 10%, tá? Como é que tu vai fazer, então, para passar isso de 50%? Se tu passar 50%, ninguém vai aceitar, certo? Então, o que tu faz? Tu aumenta 1% ao ano. E daqui a pouco tu vai ver que vai chegar em 50% e as pessoas nem vão ter se dado por conta, tá? Esse é um exemplo estritamente monetário. Mas, se vocês forem pensar um pouco, tá? Muitas das campanhas da sociedade, hoje em dia, elas são introduzidas desse jeito. As pessoas não aceitariam regulações já muito fortes, então eles vão introduzindo pouquinho a pouquinho, e as pessoas vão caindo porque acham, não tem problema, é só uma mudança pequena, não tem problema, é só uma mudança pequena. E quando vê, já está num ponto muito diferente do que era antes, tá? E a gente vai ver também, então, aqui a técnica oposta disso, que é a técnica do door in the face, então a técnica da porta na cara, que é o mecanismo inverso, que seria pedir grandes favores para depois pedir favores menores. Então, por exemplo, digamos que a gente está usando o exemplo do carro de novo, tu vai lá e tu quer então, tu não quer só comprar o carro, mas tu quer vender o teu carro para a concessionária. Então o funcionário lá da concessionária, ele vai te oferecer um preço muito mais baixo do que o teu carro realmente vale. E aí tu vai dizer, não, eu não aceito isso, mas ele sabe que tu vai dizer isso. E aí ele vai oferecer um valor menor do que tu estava disposto a pagar, mas porque tu já foi recepcionado com, então, um pedido muito menor, uma oferta muito menor, tu vai aceitar uma oferta menor do que tu aceitaria antes, entendeu? E então também tu pode fazer para pedir pedidos muito grandes. Então tu vai falar com um amigo, tu pede uma coisa muito grande para ele, e aí ele vai dizer, não vou fazer isso. Ele diz, então faz só isso para mim, por favor, já que tu não vai fazer aquilo, tá? Então a gente vê que isso daí acontece muitas vezes até naturalmente para nós, né? Então aqui a gente vai ver a questão da justificação insuficiente, tá? O que é isso? Bom, a gente está nesse processo aí de buscar consistência, né, cognitiva, e então, como a gente já viu, a justificação ela é uma parte importante do processo de dissonância cognitiva, né? Então, se a gente tem uma justificativa, se a gente consegue entender o que está acontecendo, a gente não vai ter dissonância cognitiva. A gente não vai ter, então, esse estado ruim, esse estado perturbador na nossa cabeça de ter uma inconsistência, tá? Então, a gente vai ver dois tipos principais de justificação, tá? Que seria a externa. Então, a situação, ela fornece já as justificativas. Como a gente viu, então, pode ser coisas mais objetivas, como dinheiro, privilégios e até punição. E vamos ver o exemplo aqui então da comida. Então tu chega para um amigo e daí ele vai perguntar, tu gostou dessa comida? Tu não gostou. Mas como ele vai falar, fui eu que fiz, tu diz, eu gostei. Tu não vai te enganar que tu gostou da comida, porque tu sabe, tu tem uma justificativa realmente da situação, que foi o teu amigo que tu fez, tu gosta do teu amigo, então tu não vai dizer para ele que tu não gostou da comida. Então aqui tu já tem uma justificativa que é proporcionada pela própria situação. E essa seria então a justificativa externa, tá? Agora, a gente vai ter a justificativa interna, que é o próprio caso básico da dissonância cognitiva, que é então tu mudar as coisas dentro de ti para então ter uma consistência.
E isso, meus amigos, vocês não têm noção o quão importante é para a nossa tomada de decisão, tá? Vamos ver aqui, então, o papel do afeto. Então, a gente sabe que parte do nosso processo de decisão, ele vai ser racional, né? Racional entre aspas, como assim? Porque a gente vai avaliar, então, objetivamente, a probabilidade de sucesso ou de fracasso, né? E o resultado neste caso. Então, a gente vai avaliar objetivamente as respostas, né? O que pode acontecer, quais são as possibilidades, então, dessa nossa decisão, né? E avaliar elas objetivamente. Mas até aí, a gente vê que nesse mecanismo racional, a gente vai levar, por exemplo, perdas mais a sério do que ganhos. Isso é um fenômeno em inglês que se chama de loss aversion, então uma aversão a perdas. Isso é uma coisa que todo mundo conhece. Então, por exemplo, se eu oferecer para vocês, vamos jogar uma moeda, tá? Caras para ti e coroa para mim. Se tu ganhar, eu vou te dar 100 reais. Se eu ganhar, tu me dá 100 reais. Tu vai aceitar isso? Não, certo? Porque tu não tá afim de perder 100 reais com 50% de probabilidade, né? A gente vê que a nossa avaliação das perdas, ela é maior do que a nossa avaliação dos ganhos, tá? Mas a gente também tem uma parte de nós que ela decide baseado no afeto, então nas emoções, nos sentimentos que a gente tem, né? Na nossa intuição de alguma coisa. E a gente vai ter em relação a algo isso, né? Vocês lembram das heurísticas que a gente viu, especificamente a heurística do afeto? E aqui é um ótimo ponto que eu quero dar para vocês verem o vídeo das heurísticas e associarem as heurísticas, então, com o papel da decisão. Porque as heurísticas têm muito a ver com a forma que a gente faz decisões, e se vocês quiserem, inclusive, comentar aqui nos comentários alguns resultados que vocês tenham visto, alguns exemplos que vocês tenham visto, eu acho que vai ser muito legal, tá? Então aqui há fortes sugestões no próprio campo da psicologia social de que essas reações de afeto, então a nossa avaliação de afeto, como a gente viu nas heurísticas de afeto, automáticas, né, são os principais fatores no processo de decisão. Então argumentos conscientes e deliberados, eles servem apenas para explicar as decisões, como uma forma de dissonância cognitiva, mas que realmente o motor das nossas decisões seria a emoção. Além do afeto, a gente vai ter um grande influenciador das nossas decisões, tá? Que eu pessoalmente acredito ser a maior influência nas nossas decisões, pelo menos hoje em dia, que é o grupo, tá? A influência do grupo, a influência da sociedade. Então, meus amigos, no próximo vídeo a gente vai ver o papel do grupo na nossa vida, tá? Esse é um tópico de importância extrema, tá? Todo mundo que está na sociedade moderna, que a gente está sempre conectado, que a gente está sempre com amigos, a gente vai ter que prestar atenção, então, na influência que o grupo tem sobre nós. E é uma coisa impressionante, tá? É uma coisa que, assim, é realmente de cair os butiá do bolso. Então, eu convido vocês a assistir o próximo vídeo, que vai ser sobre o papel do grupo. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram da parte da persuasão, no final, então, dessa série de vídeos de psicologia social, eu vou fazer, então, vídeos só sobre persuasão, tá? Que eu acho que é um campo que todo mundo tem um interesse muito grande, e eu espero, então, que vocês tenham gostado não só da parte da persuasão, mas de todo este vídeo, tá bom? Obrigado por terem assistido até aqui, e até o próximo vídeo.